Olá, feliz sábado para você que está nos assistindo, você que é diretor de saúde, você que participa de um clube Vida e Saúde aí na sua igreja local. Talvez nesse momento você está nos assistindo da sua casa, da sua igreja. Nós teremos aqui nesta live momentos muito especiais. Nós teremos aqui treinamento, capacitação, motivação, sorteio de brindes, pensando lá na frente, pensando no mês de outubro. Então esse é um momento, uma oportunidade. Então seja bem-vindo, participe conosco. Pastor Wellington, você, líder aqui de saúde, tem algumas coisas para falar para a gente nesse treinamento, nessa capacitação, para esses líderes que estão nos assistindo. Tudo bem, pastor Josemar? Feliz sábado a todos os líderes que estão participando desse momento especial. Temos certeza que aqui não foi nada marcado por homens, foi marcado por Deus, para que você viva algo especial aí para a sua liderança, para a tua igreja. Pastor Josemar, nós temos preparado essa noite palestrantes, que estarão participando aqui conosco, fazendo momentos aqui de instrução, de motivação, trazendo dicas sobre o mês de outubro. O mês de outubro é o mês da saúde, então nós estaremos já preparando cada líder, cada membro para participar desse movimento todo especial. Por isso eu queria convidar você agora a ter um momento de oração. Nós precisamos iniciar da melhor forma possível, a melhor forma é orando. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta transmissão, por esta live que está sendo realizada, e te agradeço porque está chegando em cada lar, cada casa, cada líder, Senhor, que o Senhor levantou para este tempo, para poder viver a missão. Eu entrego em tuas mãos, Pai, tudo que estaremos participando aqui, e o Senhor continue nos dando o Espírito Santo e a iluminação, para viver na prática lá na igreja local, em nome de Jesus, amém. Ao olharmos para a caminhada do Ministério de Saúde da Missão Mineira Oeste, somos profundamente gratos a Deus pelo que Ele tem realizado. Mais do que ações pontuais, vivemos um ministério em constante crescimento, marcado por movimento, envolvimento e missão. A saúde tem sido tratada como parte da identidade da igreja e como uma poderosa ferramenta evangelística. Mensalmente, realizamos encontros online com os diretores de saúde e a diretoria do ministério. Esses momentos de alinhamento, avaliação e planejamento fortalecem a visão e mantêm o ministério conectado ao propósito maior da igreja: salvar pessoas. Anualmente, promovemos o Congresso de Saúde Adventista Online, reunindo nomes expressivos da saúde adventista no Brasil. Um evento que ultrapassa os limites da nossa missão, alcançando repercussão nacional e reafirmando o papel da Igreja Adventista como referência em saúde integral e missão médico-missionária. Nas igrejas locais, o ministério pulsa com força. Diretores de saúde e suas equipes promovem palestras, cursos de culinária saudável, caminhadas, exercícios físicos, feiras Vida e Saúde, domingos e quartas da saúde, distribuição de literatura, visitas e ações de orientação à comunidade. Cada iniciativa representa vidas alcançadas, relacionamentos construídos e portas abertas para o Evangelho. De forma contínua e intencional, o Minuto Vida e Saúde, apresentado a cada sábado nas igrejas, fortalece a consciência do cuidado com a saúde, lembrando a igreja do chamado bíblico de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Pequenos minutos que geram grandes reflexões e mudanças de hábitos. Os encontros presenciais também fazem parte desse movimento. Líderes são formados e capacitados, reafirmando o compromisso com a missão. Especialmente no mês da saúde, a igreja se mobiliza em programações especiais, mostrando que a saúde é vivida na prática da fé cristã. Outro avanço significativo é o fortalecimento dos clubes Vida e Saúde. Diversos clubes se destacam, exercendo liderança em saúde em suas igrejas e distritos, tornando-se verdadeiros braços missionários da igreja na comunidade. Os frutos desse trabalho vão além de números. Feiras de saúde geram estudos bíblicos, famílias são alcançadas, contatos são acompanhados e líderes são capacitados por meio de cursos e treinamentos. Tudo isso confirma uma verdade clara: onde a igreja chega com saúde, o coração se abre para o Evangelho. A saúde faz parte da identidade adventista. Cuidar do corpo, da mente, do espírito e das relações não é apenas um estilo de vida, é uma expressão de fidelidade, missão e esperança.
Convictos de que a obra médico-missionária revela o caráter de Cristo, seguimos avançando, servindo e preparando pessoas para o encontro com o Senhor. Muito bem, pastor Wellington. Eu tenho certeza de que esta live vai ser uma grande bênção para os nossos líderes de saúde aqui no campo da Missão Mineiro Oeste. Eu tenho certeza que vai capacitá-los ainda mais para servir nesta área tão importante no Departamento de Saúde. Pastor Wellington, agora nós iremos ouvir uma mensagem musical com a Isabelle. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco e tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco e tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver.
já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Muito obrigado, Isabelle, por esse lindo louvor. Nesse momento, nós ouviremos uma mensagem da Bíblia com o pastor Alain Stênio, o nosso presidente aqui da Missão Mineira Oeste. Feliz sábado, irmãos, que alegria podemos participar desse momento tão especial. A saúde é um tema muito importante para nós da Igreja Adventista. E ter você aqui participando conosco deste momento, isso se torna muito especial. Hoje eu quero trazer o seu coração para um texto da Bíblia que, na maioria das vezes, ele nunca é aplicado à saúde. Mas eu quero fazer uma aplicação à saúde aqui e eu tenho certeza absoluta que você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nesse sábado. Mas antes de irmos para a palavra, queria convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade agora de meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque cada líder que acompanha essa live. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você abrir a sua Bíblia, aí no livro de Neemias, capítulo 2, verso 17, você vai encontrar o seguinte texto, diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. O contexto histórico aqui é pós-exílio babilônico. O povo de Israel havia ficado 70 anos no cativeiro. Agora eles tinham recebido autorização para voltar para a sua terra. E Deus levanta Neemias, levanta Esdras também, para poder liderar o povo para a reconstrução de Jerusalém. Eu quero aplicar aqui e quero fazer você fazer um paralelo entre a cidade de Jerusalém e o nosso corpo. Em Jerusalém era onde Deus se manifestava, em Jerusalém havia o templo. Lembra do templo de Salomão? Lembra quando a glória de Deus inundou o templo de Salomão? Pois é, o templo estava destruído, Jerusalém estava em ruínas, mas era naquele lugar onde Deus se manifestava e falava com o seu povo. O nosso corpo, lá no íntimo, no interior, é onde Deus fala. Deus fala através da sua mente, Deus toca profundamente o seu coração através do seu Santo Espírito. Por isso eu quero fazer um paralelo entre Jerusalém com o seu corpo, porque muitos de nós nos encontramos como Jerusalém. O nosso corpo se encontra destruído. Muitos reduzem a área da saúde apenas para a área da alimentação. Mas a área da saúde ela é muito mais complexa, muito mais ampla do que apenas a alimentação, que é um dos pontos muito importantes e eu vou abordar aqui. Mas Satanás, ele tem o intuito de tocar no seu interior, principalmente na sua mente, porque é ali onde o Espírito Santo fala com você, é ali onde ele impressiona você para fazer a vontade do Senhor. Então, uma mente fraca, um corpo fraco, um corpo doente vai afetar drasticamente o seu relacionamento com Deus. Por isso que eu quero fazer este paralelo aqui e eu gostaria muito que você entendesse. Pensa comigo aqui, olha como Jerusalém estava. Neemias, quando ele vai convocar o povo para a restauração de Jerusalém, entenda que ele não começa pelo templo, embora o templo com certeza fosse o monumento mais importante da cidade. Ele não começa a reconstruir a cidade pelo templo, ele também não começa a reconstrução pelo palácio do rei ou pelas casas dos moradores de Jerusalém. Ele começa a reconstrução pelos muros.
E por que Neemias convoca o povo a primeiro reconstruir os muros para depois reconstruir o interior? Bom, e é simples. Se você entende o contexto histórico daquela época, as cidades elas eram atacadas por exércitos inimigos. E enquanto os muros de Jerusalém estivessem em ruínas, derrubados, Jerusalém ela estava à mercê de ser atacada a qualquer momento. Ela se encontrava em uma situação completamente frágil. Um exército pequeno poderia dominar Jerusalém, porque Jerusalém estava desprotegida. Quando eu penso na área da saúde, eu penso em um Deus desejoso em erguer muros de proteção. Muros que protejam a sua mente e o seu coração. Deus, ele acessa a nossa mente através dos nossos sentidos. Ele vai tocar o seu coração através daquilo que você vê, contempla, daquilo que você ouve, daquilo que você toca. Mas Satanás também faz isso. Satanás também pode destruir a sua mente através dos seus sentidos. Satanás pode adoecer você através do que você come. Ele pode adoecer a sua mente através daquilo que você contempla, daquilo que você ouve, daquilo que você toca. Portanto, cuidar da saúde é erguer esses muros, é proteger a alma, é proteger a nossa mente, aonde o Espírito Santo vai falar conosco, vai nos direcionar. Então, presta atenção aqui, irmão. Se a gente faz esse paralelo, olha quão importante é a gente poder cuidar da saúde. E aqui agora eu quero tocar na parte da alimentação. Se aquilo que nós comemos, que é um dos nossos sentidos, pode afetar a nossa mente, positivo ou negativo, Deus tem um interesse genuíno naquilo que você come. Porque Ele sabe que a sua alimentação vai determinar a sua saúde. Existem pessoas que são tratadas na área da depressão apenas com alimentação, porque às vezes a depressão é falta de vitamina. Por falta de vitamina, o corpo sofre, o corpo adoece, a mente adoece. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que 80% das doenças vêm daquilo que nós comemos. Então, quando Deus diz assim, cuide do seu corpo, Deus está dizendo, levante muros para proteger a mente e o coração. Agora, cuidar do corpo vai muito além também da nossa alimentação, que é muito importante, dormir bem. Bom, alguém que não dorme, com certeza vai ficar com a mente doente. Alguém que não pratica exercícios, um corpo sedentário, sem movimento, é um corpo pronto a dar um piripaque, a falhar. É um motor que está prestes a quebrar, a fundir. Quando Deus nos chama para exercitar o nosso corpo, quando Deus nos chama para dormirmos bem, para tomar água pura, respirar ar fresco, tomar sol, quando Ele nos leva para os remédios naturais, a temperância, o meditar no Senhor, Deus está nos levando a erguer muros que vão proteger a nossa mente e o nosso coração. Só que, é claro, vai muito além só dessa área da saúde, porque Deus, Ele deseja que através de uma saúde física, você obtenha saúde espiritual. Portanto, cuide com o que você coloca diante dos seus olhos. Porque se você não se preocupa com aquilo que você vê, Satanás, através daquilo que você contempla, acessa a sua mente e adoece você. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você toca. Os sentidos são janelas da alma e com certeza Satanás sabe disso e ele enfraquece você. Você já participou de alguma semana de oração onde o pregador ele foi usado de maneira muito poderosa para poder tocar o seu coração e levar você a desejar um reavivamento espiritual? Aí você termina a semana de oração pensando assim, eu vou mudar, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou dedicar mais tempo para o Senhor. E você até começa bem, porque você está empolgado, a mensagem ainda está muito fresca na sua mente, mas o tempo passa, você não se preocupa com os muros, você se preocupa em levantar o templo do Senhor, mas os muros estão destruídos, em ruínas.
Satanás, sem muito esforço, através do que você come, do que você vê, do que você ouve, do que você toca, ou da ausência de algumas coisas, você não dorme, você não pratica exercício físico, você fica com a mente doente e daqui a pouco você já não tem mais força para poder se manter em um relacionamento íntimo com Deus, em uma comunhão íntima com o Senhor. Portanto, aqui não é pregação, não é salvação pelas obras, essa não é a pregação de hoje. Mas cuidar da saúde é ser grato ao Senhor. Cuidar da saúde é ser obediente, quando ele diz lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Seguir as orientações de Deus faz parte da vida espiritual, e você precisa entender isso. Quando você participa de uma semana de oração e você pensa, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso separar mais tempo para o Senhor, está tudo certo, siga isso, mas também pense assim, eu preciso cuidar com a minha alimentação, eu preciso fazer exercício, eu preciso dormir melhor, eu preciso tomar cuidado com o que eu ando vendo, com o que eu ando ouvindo. Porque pensa comigo, como é que você vai ter vida espiritual, como é que você vai ter força espiritual, sendo que você passa horas vendo filmes violentos ou filmes sexuais? Como é que você vai vencer? Esses muros estão em ruínas, Satanás vai dominar a sua mente e daqui a pouquinho, aquele pecado que você estava lutando para vencer, você é derrotado de novo. Portanto, sempre quando você for pensar em reavivamento espiritual, pense em reforma. Reforma e reavivamento são amigos que andam juntos. Quer viver um reavivamento genuíno? Comece também fazendo uma reforma de saúde, para que você, com um corpo saudável, consiga vencer. Aí o Espírito Santo vai usar você. Aí você vai sentir uma mente muito mais clara, aguçada, até mesmo para você poder ouvir a voz de Deus, conseguir discernir o timbre da sua voz. Isso é muito importante. O que eu vejo de erros são pessoas dando murro em ponto de faca. Eu preciso vencer, eu preciso vencer. Aí ela pensa só na parte espiritual e não cuida dos muros. Continua ouvindo músicas sexualizadas, imorais, continua vendo novelas onde a atriz principal, ela tem um caso de amor com um amante, e quando você menos percebe, você está torcendo para que ela termine a novela com o amante, não com o marido. Satanás usa de artimanhas para enfraquecendo a nossa mente. Não caia nisso. Portanto, aqui hoje, fazendo esse paralelo, quando os israelitas voltaram do cativeiro, quando eles receberam orientações do Senhor para reconstruir Jerusalém, começaram pelos muros, levantaram os muros, e a partir de então, quando Jerusalém estava protegida, aí eles tinham tempo para poder ir colocando o interior no lugar, erguendo o templo, o palácio do rei, as casas, porque agora o inimigo, quando chegasse em Jerusalém para atacar, encontraria os muros erguidos, uma cidade protegida. Eu quero terminar fazendo este apelo para você. Você que é líder da área da saúde, pregue isso na sua igreja. Mostre para os irmãos que reavivamento anda ao lado de uma reforma de saúde, colocando os nossos sentidos nas mãos do Senhor Deus, colocando os nossos sentidos no controle do Espírito Santo do Senhor, cuidando do que a gente come, do que a gente toca, e tem a ver com os nossos relacionamentos, né? Não tocar onde não devemos tocar, não tocar em quem não devemos tocar, porque aquilo que você toca também estimula a sua mente, mas cuidar também com o que você vê, com o que você ouve, e cuidar do corpo. Nós temos os 8 remédios naturais: ar puro, água fresca, o sol, exercício físico, repouso. Pegue todas as orientações que Deus já nos deu. Aí sim,
você vai ter força para ter um momento de oração ainda mais forte. Aí o Espírito Santo vai poder tocar o seu coração para você ter desejo de passar tempo com a palavra do Senhor. Porque imagina, depois de você ver um filme totalmente violento, qual é a vontade de pegar a Bíblia e ler? Não temos. Então, reavivamento vem junto com a reforma. E a reforma é reforma de saúde, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. E pensando nisso, quero fazer uma oração por você agora, colocando a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele te dê sabedoria, para que você, usando reavivamento e reforma, guiados pelo Espírito do Senhor, possa viver com Ele algo que você nunca viveu. Um reavivamento genuíno e profundo com Jesus Cristo. Então, onde você está agora? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu quero colocar cada líder de saúde, cada pessoa que participa dessa live nas tuas mãos. É muito difícil, Senhor, hoje manter fiel ao Senhor, porque nós estamos constantemente sob ataques. Satanás, com as suas artimanhas, tenta alcançar a nossa mente, o centro da nossa vontade, para enfraquecer a mente, para que não tenhamos força para poder ter uma vida espiritual genuína. Por favor, Senhor, abençoe cada líder, cada membro que participa ou ouve essa live agora. Que o Senhor nos ajude a entender que reavivamento acontece em paralelo com uma reforma. É reavivamento e reforma. Espírito Santo, toque profundamente o coração dos irmãos, daqueles que estão participando da oração agora e que pensam assim: poxa, quantas vezes eu já tentei viver um reavivamento, mas eu nunca consigo. Talvez o Senhor agora esteja falando ao coração dele, dizendo: filho, reavivamento é importante, mas precisa estar acompanhado de uma reforma. E que o teu Santo Espírito dê poder, autoridade, para que os nossos membros possam experimentar este presente que o Senhor nos deu, que é uma saúde física, espiritual e mental. Eu coloco cada pessoa que participa dessa live nas tuas mãos e faço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, nós fomos muito abençoados aqui com a meditação do pastor Alain. Deus seja louvado por esta live de saúde. Nós estamos muito felizes pela sua participação. Líder de saúde, você que está aí na sua igreja, na sua casa, você que participa de um clube Vida de Saúde. Está sendo uma grande bênção esta live aqui de saúde. E eu quero agora chamar a nossa palestrante. Eu vou apresentá-la. É a doutora Isabel. Ela é médica, ela atua na área da saúde mental, na área da saúde emocional. Ela é pós-graduanda em psiquiatria. Ela tem uma formação avançada em medicina do estilo de vida, especialização em neurociências, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados agora nesse próximo seminário. Um feliz sábado para você que está aí em casa ou em qualquer lugar que você estiver assistindo a nossa live, para vocês, líderes do Ministério de Saúde do nosso campo. Vocês têm a noção do quão especiais vocês são? Do quão nobre e importante é essa missão que Deus designou para vocês? Liderar o Ministério de Saúde na nossa igreja. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus e a você por estar tirando esse tempo, que eu sei que o seu tempo é precioso para nos assistir. Pode colocar os slides para nós, por favor. Bom, já foi feita previamente uma apresentação ao meu respeito. E antes de nós começarmos, eu vou te convidar a fazer uma breve oração, para que aqui eu seja, mais uma vez, apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho a certeza de que cada pessoa que passou por essa live hoje trouxe um recado de Deus para o seu coração. E eu quero que, a partir de agora, você comece a pensar assim, não apenas como pessoas falando, mas sim como pessoas usadas por Deus para trazer essa mensagem para você. Não porque somos dignos ou merecedores de coisa alguma,
mas porque nós precisamos acordar. Quando se fala de saúde, o nosso tempo é ainda mais precioso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, buscando aprender mais, aprimorar os nossos conhecimentos a respeito do que o Senhor pede para nós, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela Tua santa palavra. Nós te pedimos que conduza cada uma de nossas palavras, que o Senhor se faça presente. Nós sabemos que o Senhor está e te agradecemos desde já por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, e pela saúde que o Senhor nos deu. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei aqui mente, templo e missão. E antes de aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu quero te convidar a pausar. Provavelmente você já está parado. Ou não sei se você está assistindo essa live lavando uma louça ou fazendo qualquer outra coisa. Quer seja o que você pode estar fazendo agora, eu te convido a pausar, a sentir o seu corpo presente no lugar onde você está. Sinta o que está ao seu redor. Aonde os seus pés estão tocando? Aonde as suas mãos estão tocando? O que passa na sua mente e no seu coração nesse exato momento? Sinta-se presente. Agora, a única coisa que você precisa fazer é estar aqui, por inteiro. E é isso que Deus quer de você. Então, eu vou te convidar a respirar comigo. 3 respirações profundas e lentas, para a gente enraizar os nossos pezinhos aqui. Vamos lá. Vira pelo nariz e solte devagar pela boca. Mais uma vez, se você quiser colocar a mão sobre o seu diafragma ou sobre as suas costelas, para você sentir o seu pulmão expandindo, vai ser bênção. Vamos lá, segunda inspiração profunda. Pela terceira vez. Vamos lá. Nós estamos cansados de saber quais são, né, os 8 remédios naturais: luz solar, descanso, água, respiração, exercício físico. Mas você, que é líder, que cuida, tem cuidado de si mesmo? Como está a sua relação com o seu corpo? Porque você já deve ter ouvido falar que antes de falarmos algo, é melhor sermos algo, né? E não que sejamos perfeitos, essa é uma grande prepotência que muitas pessoas têm. Querer atingir a perfeição. Se não for para fazer assim, assado, eu prefiro não fazer. Mas a perfeição, meus amigos, nada mais é do que o perfeccionismo, né? Aquela síndrome de eu sou perfeccionista demais. Não. Às vezes nós temos medo de sermos vistos errando. Temos medo de sermos vistos pelas outras pessoas sendo humanos. Então, como você tem se relacionado com o seu próprio corpo antes de falar sobre saúde para a igreja, para outras pessoas? E, não menos importante, é claro, já fizeram a apresentação aqui, eu falo muito sobre saúde mental, inteligência emocional, e corpo, mente e espírito não se separam. Você é um ser indivisível. Portanto, pare de tentar se fragmentar. Eu costumo dizer também que você não é uma pizza. Não tem como você estar bem numa área da vida e numa outra você está mal e acha que está tudo bem assim. Não, meu relacionamento vai muito bem, mas o meu trabalho está péssimo e é isso. Tudo vai ser impactado. Tudo vai ser afetado. Aqui tem um passadorzinho, né? E essa é uma verdade que nós vivemos nos dias de hoje. Nunca se falou tanto em saúde, nunca se adoeceu tanto por dentro. E a OMS já aponta o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A depressão já é a principal causa de incapacidade no planeta. Então, até antes de falarmos dos 8 remédios naturais, como que você vai praticar uma boa alimentação, exercício físico, tratar o seu corpo como realmente templo do Espírito Santo, se você não se conhecer?
Como será que Deus quer que você se conheça? Nós temos uma identidade revelada no nosso Criador. E sabemos que para isso temos que ler a Bíblia, temos que buscar ter comunhão com o Senhor. E se nós nos conhecemos através dele, somos a sua imagem e semelhança? Já parou para pensar nisso? Você tem parado para se observar? Para cuidar da sua saúde mental? Afinal, o que é ter saúde? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Que caminho para não cair. Diz o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou em outra versão, acima de tudo desejo que tenha saúde e que tudo te vá bem, assim como vai bem a tua alma. E aqui eu quero perguntar para você, como vai a sua alma? Se ninguém te perguntou hoje, eu estou aqui para te fazer essa pergunta. Como você, líder do ministério, está hoje? Já parou para sentir as suas emoções? Que, por falar em emoções, nós não a controlamos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque nós vivemos numa era, inteligência artificial, muita tecnologia, muito acelerados. Como se nós estivéssemos correndo contra o tempo, como se nós estivéssemos prestes a perder alguma coisa. Perder o quê? Por isso que eu fiz essa atividade com vocês, de parar e se sentir no momento presente. A saúde do corpo caminha lado a lado com a saúde da alma. A OMS não define saúde como ausência de doenças, mas sim todo um contexto físico, emocional, mental. Será que tem como a gente estar bem o tempo todo? De novo, é uma prepotência querer isso. Nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar. Isso a gente já está cansado de saber. E como eu falei, o ser humano é um todo indivisível. Corpo, mente e espírito não se separam. Eu trouxe aqui essa citação de Ellen White, da Ciência do Bom Viver, que diz: o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados. A relação que existe entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando uma é afetada, o outro simpatiza. Nós temos o privilégio de ser membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diversas vezes, com muita frequência, nós temos orientações sobre saúde, nós temos aparato para conseguir estar bem. E, de novo, aqui eu não falo sobre estar bem em tudo 100% o tempo todo. Eu falo sobre aquilo que é possível para você. Porque como você vai orientar se é algo que você não pratica? Antes de parecer ser, como eu falei, nós precisamos ser. Então aqui eu quero ler outra passagem com vocês. Que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente pensa em saúde, muitas vezes a gente vai longe, né? A gente é mestre em julgar o nosso irmão, às vezes porque bebe, fuma, coisas que vão de contra a nossa saúde de uma forma mais incisiva. Mas eu quero te convidar a refletir sobre os seus pequenos hábitos, sobre o seu dia a dia. Por que não? Às vezes você não fuma, não bebe, é um crente fiel e vai à igreja todos os sábados ou durante todos os dias da semana. Mas aqui nós estamos falando das suas escolhas a partir do momento em que você acorda. Vivemos numa era de aplicativo, de suplementação, de isso, de aquilo. Não que sejam ruins, mas não substituem os 8 remédios naturais que Deus preconizou para nós. Em estudos, nós observamos, por exemplo, com a vitamina D, que tem sim eficácia, mas ela é mista, ela pode variar. Já a luz do sol, não. Aquela que você toma pela manhã, aqueles 10 minutinhos que você reserva para realmente estar ali, recebendo vida e saúde.
Outra citação de Ellen White: mente, caráter e personalidade. As enfermidades da mente prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças de que os homens sofrem têm seu fundamento aqui. Como que eu vou ter um mental e um emocional saudável, e aí eu volto lá atrás, se eu não me conheço? Portanto, eu estou te convidando a pausar. Eu acredito que o principal tema dessa nossa conversa aqui hoje é essa pausa. Porque eu sei que muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, com muitos afazeres, com uma grande responsabilidade nas costas. E para isso você precisa pausar. Deus diz para nós em sua palavra tudo o que Ele requer de nós. E aqui eu vou te convidar a voltar ao básico. O seu devocional, como está? A sua leitura bíblica, como está? O seu tempo a sós com o Senhor, como está? Parece meio óbvio, né? Mas será que realmente nós temos nos colocado a postos, como Ele nos pede, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é de crise, é de luta? E graças a Deus eu fico feliz que o tema saúde mental esteja ganhando mais visibilidade. Porque, assim como as pessoas cuidam de um câncer, elas deveriam se preocupar em cuidar da mente. Quantas doenças psicossomáticas que se somam na nossa pele, aparecem de diversas maneiras, não podem surgir, porque nós não estamos sendo fiéis e obedientes ao nosso Criador. Loma Linda, todos nós conhecemos. University, né? A Universidade de Loma Linda, onde a mensagem virou dado. A única zona azul dos Estados Unidos é uma comunidade adventista. O estudo de saúde adventista acompanhou dezenas de milhares de pessoas. E os números falam por si. Está aqui na tela para vocês. Mais anos de vida, mais qualidade de vida e saúde. Não é acaso, é desenho, modo de viver que Deus inspirou, está escrito na biologia. Coisas que foram ditas há anos atrás, hoje estão sendo veementemente divulgadas pela ciência. E nós temos esse privilégio na palma das nossas mãos. O ar puro, a luz solar, a abstinência, o repouso, o exercício, um regime conveniente, o uso da água e a confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Como médica, eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. Os remédios, eles são muito bem-vindos, eles são uma ferramenta. Quando uma pessoa está se afogando, vamos imaginar essa cena, né? Em alto mar, ondas, o mar muito bravo, tudo escuro. Naquele momento, o que aquela pessoa precisa? De uma boia ou de aprender a nadar? Com certeza, naquele momento, ela precisa parar de se afogar, ela precisa de uma boia, que no caso seria a ferramenta, a medicação. Portanto, é tão importante ter um profissional pegando na sua mão para que você aprenda a nadar. E que quando as próximas tempestades da vida vierem, você saiba como passar por elas e não fique dependente da boia a vida inteira. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas têm negligenciado também o cuidado médico. Deixado para depois. É só uma ansiedade, é só uma coisinha boba. Vai passar. E aí não passa. Isso vira uma bola de neve dentro de você. Se fosse um câncer, um diagnóstico de câncer, você ia correndo tratar. Mas quando você percebe que as suas emoções estão te engolindo, você não cuida da sua saúde mental. Deus nos concedeu os profissionais da saúde justamente por isso, para nos ajudar. E é claro que você também precisa ter critério ao escolher. Outro verso, né, uma citação de Ellen White que eu trouxe, da Ciência do Bom Viver, é a seguinte: a coragem, a esperança, a fé, a simpatia, o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, um coração alegre, são saúde para o corpo e força para a alma. A tristeza, a ansiedade, o descontentamento, o remorso, o sentimento de culpa, a desconfiança, tudo tende a quebrantar as forças vitais e atrair a decadência e a morte. É grande a diferença, né? Mas como que você vai ser uma pessoa positiva? Uma pessoa que realmente segue as leis de Deus e consegue passar isso para o próximo através do seu testemunho, que é o mais importante, se você não se conhece. E aqui a gente fala de saúde mental, de inteligência emocional.
Eu desenhei aqui, eu gosto muito dessa... Não sei se vai dar para mostrar aqui, será que vai? Tá, né? Não vai ter como eu segurar o microfone mas a gente vai dar um jeito. Eu gosto muito de fazer essa cadeia aqui para que as pessoas entendam. Seja qual for a situação pela qual você está passando, como líder do Ministério da Saúde, eu quero te lembrar de uma coisa. Os fatos que não vai ter como eu desenhar aqui, mas vai dar certo. Os fatos que nos acontecem, eles são neutros. Você é quem atribui um significado a este fato, mediante as suas experiências, aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as outras pessoas. E essa cadeia aqui, ela acontece rapidamente na nossa cabeça, é algo assim, em segundos. Então, o fato aconteceu, você automaticamente fez uma interpretação sobre aquilo que te aconteceu. Isso gerou em você uma emoção que, pasmem, uma emoção dura em média 90 segundos, não mais do que isso. E, posteriormente, isso vira um sentimento dentro de você que te leva a agir. Então, já viu aquela pessoa que estoura, que fala assim, ai, não dei conta, estourei, explodi. Nessa cadeia aqui, onde vocês acham que a gente deveria mudar para que o nosso comportamento seja diferente naquilo que nós queremos que sejamos? E sim, aqui estamos falando de saúde. Aquela procrastinação, aquilo que você vive dizendo que quer fazer e não consegue. E aqui eu vou um pouco mais fundo. Você quer mesmo? Querer é muito diferente de decidir. E hoje, o Senhor está nos chamando à decisão. Querer, todo mundo quer. Se eu passar na rua, para uma pessoa aleatória e falar assim, opa, tudo bom? Então, você gostaria de ter mais prosperidade, mais saúde, qualidade nos seus relacionamentos? Quem é que não iria dizer que sim? Mas se, em contrapartida, você mostrar para a pessoa e falar, então, tá bom, deixa eu te mostrar, olha, o caminho é esse, você tem que fazer isso, isso, isso. Será que ainda assim ela iria querer? Ela ia dizer, querer é diferente de decidir. E o que nós estamos precisando nos dias de hoje, irmãos, é posicionamento. Posicionamento firme ao lado do Senhor. Como que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, se você não consegue colocar a ordem na sua própria casa, e é você. Por isso eu te convido a essa reflexão. Então, voltando aqui à nossa explicação. Os fatos que nos acontecem na igreja, seja qual for, como eu disse, seja qual for a situação, geram uma interpretação automática com base nas suas experiências, naquilo que você acredita sobre si mesmo. Gera emoção, que dura ali em média de 90 segundos, como eu falei. E a emoção, ela é aquilo que você sente no corpo. Ela depende de vários substratos genéticos, físicos, bioquímicos para acontecer. Então, geralmente, é aquele frio na barriga, a pele arrepiou, o coração disparou. Isto é uma emoção. Somente depois ela virá a se tornar um sentimento, que aí nós carimbamos com um nome, como, por exemplo, ansiedade, medo, raiva. Isso é o sentimento. E te leva a agir. Como eu falei, isso aqui acontece em cerca de segundos. E muitas pessoas dizem para mim, Bebel, eu tenho que... Bebel para os íntimos, vocês são íntimos. Eu tenho que mudar a ação. E aí vira a famosa panelinha de pressão. Porque você tenta fazer diferente no próximo dia, tenta agir diferente, tenta não explodir, mas você não dá conta. Porque essa reação bioquímica toda aqui já aconteceu dentro do seu corpo. O fato já aconteceu, você já interpretou ele de X modo, você já teve uma emoção, isso já gerou um sentimento. Ou seja, qual vocês acham que é o único lugar que a gente realmente pode mudar para que o nosso comportamento seja diferente? A interpretação que nós fazemos das coisas que nos acontecem. Portanto, se você vive repetindo para si mesmo que não dá conta, que não é possível, que não é capaz, que é muito difícil liderar, que é muito difícil isso e aquilo, assim será. Porque essa reação toda aconteceu. E você pode até tentar agir diferente. Mas vamos lá, vamos fazer, vamos tentar. Mas você já interpretou. Você já carimbou aquilo como bom ou ruim. Como suficiente ou não. Então eu quero te convidar hoje a mudar a interpretação. Começar a interpretar a partir de agora através de lentes as quais Deus quer que você enxergue.
não com as nossas, limitadas, falhas, pecaminosas. O Senhor nos diz na palavra que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Por que é que você, muitas vezes, está tentando dar conta de tudo sozinho? Não precisa dar conta de tudo. Primeiro, porque você não está. Aí, sua cabeça pode borbulhar agora. Meu Deus, mas, nossa, já pensei em 1000 coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E... calma, é um passo de cada vez. As pessoas que estipulam muitas metas para o dia seguinte, porque a gente vive nessa comparação constante com pessoas nas redes sociais. Meu Deus, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Eu tenho que treinar cedo e eu tenho que entrar numa banheira de gelo também às 5h30. Porque isso vai ajudar o meu cérebro. Gente, isso tudo pode ser muito bom. Mas não compare a sua vida com vidas que parecem perfeitas, porque elas não são. Nós estamos falando de vida real. E por isso hoje eu quero propor para você ser humano, mas ser humano com consciência. Qual foi a última vez que você parou de fato para se observar? Para cuidar das suas emoções, sim, daquilo que você sente. Porque essa interpretação que você faz das coisas que te acontecem é uma soma de tudo aquilo que você acredita que você é, que o mundo é. Será que você tem enxergado errado? O que te levou a acreditar que é dessa forma? O que te levou a enxergar as coisas dessa maneira? Ah, mas é academia, é isso, é aquilo, eu não dou conta. As nossas palavras têm muito poder. E a própria palavra de Deus nos alerta sobre isso. Então eu quero te convidar a interpretar de modo diferente. O único modo de mudar um comportamento é mudando a interpretação que você faz da sua vida. Mas, Bebel, você não está entendendo. A minha infância, o jeito que eu fui criado, é fácil para você falar, né? Não, é fácil para fulano de tal falar, porque a forma como é comigo... Você tem 2 escolhas. Se vitimizar para sempre ou assumir as rédeas da própria vida e se tornar protagonista da sua história. E sim, não deslegitimando o que te aconteceu no passado, que pode ter trazido todas essas dificuldades para você, eu entendo. Mas hoje você é um adulto. E muito mais do que escolhas, nós precisamos decidir. Decidir quem nós vamos ser. Se estamos mesmo ao lado de Deus ou se não estamos. E a saúde é uma das principais portas para isso. Quero ler outra citação com vocês, que diz exatamente sobre isso. A ciência do bom viver, novamente. Nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Tem você realmente sido grato pela sua vida? Quando foi a última vez que você fez isso aqui que eu te convidei para fazer? Pausar e respirar, literalmente sentir o ar entrando e saindo dos seus pulmões e... Poxa vida, eu tenho motivos para agradecer. Sim, eu tenho muitos motivos para falar sobre saúde. Agora, uma das frases mais pesadas dessa mensagem. Essa é a citação de Ellen White, Testemunhos para a Igreja. A obra da reforma da saúde é o braço direito da mensagem, o meio pelo qual se abre a porta para a entrada da verdade. O que isso diz ao seu coração? Líder de saúde. Meio pelo qual se abre a porta para a entrada da verdade. Nós somos testemunho vivo. Nós controlamos poucas coisas. E muitas vezes nós queremos ter controle sobre coisas as quais nós não temos. E já parou para pensar o que você realmente controla? O que você põe para dentro da boca, até onde você caminha. Nós queremos controlar tudo ao nosso redor e a única coisa que a gente pode controlar de fato, que é sobre nós não controlamos. Onde será que estamos errando? A obra do Espírito Santo em nós não é completa? Sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso eu fiz aquela pergunta inicialmente. Como está a sua comunhão com Deus?
o Espírito Santo, aos poucos, vai revelando essas verdades de saúde ao nosso coração. E eu costumo dizer que não existe uma mente forte habitando um corpo fraco, e nem um corpo fraco, e nem um corpo fraco com uma mente forte. Nós vimos que isso é impossível, nós somos um ser indivisível. Portanto, sim, mente, corpo e espírito. Você está cuidando como de você? Mas como eu vou ser exemplo? Eu tenho que fazer tudo. Comece pelo básico. As pessoas se frustram, como eu disse, justamente por colocar metas inatingíveis. Chegar no dia seguinte e não conseguir acordar às 5 da manhã, porque ela nunca fez isso. Chegar no dia seguinte e não conseguir entrar na banheira de gelo, porque ela nunca fez isso. Por isso mesmo que ao mesmo tempo que eu incito vocês, assim, mudar o estilo de vida, viver uma vida mais saudável, também digo, comecem devagar. Comecem com aquilo que é real e que é tangível, possível. A mente governa o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos isso em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Muitas das enfermidades de que sofrem os homens têm sua origem na mente. Nós somos seres criados para nos relacionar. Como estão os seus relacionamentos? Como está o convívio dentro da sua casa? Sim, lembra, você não é uma pizza. Isso tudo impacta no seu trabalho, no seu ministério. E Deus não requer isso de nós. Não requer a perfeição porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele nos chamou. E você tem dado o seu melhor? De verdade? A começar por si? A emoção não fica na cabeça. Ela vira química, vira hormônio, vira doença. Ou vira cura, a partir do momento que você passa a compreendê-la. Estresse crônico. Isso causa um pico de cortisol. Sim, pode gerar inflamação crônica. Diversas doenças psicossomáticas a depender da qualidade das suas emoções. E nós temos áreas no cérebro, vocês já devem ter ouvido falar, né, o córtex pré-frontal, a amígdala cerebral, que é responsável ali pelo nosso centro de medo, de estresse, de hiperreatividade. E quando ela está hiperativada, isso influencia diretamente na nossa parte de autocontrole, de tomada de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal responsável por isso. E ainda temos o hipocampo, que é o que joga as informações para essa amígdala, que joga para o córtex pré-frontal. O hipocampo armazena o quê? As nossas memórias. Lembra das interpretações que nós fazemos? Hoje é um tempo novo. É um tempo de interpretar diferente. De olhar através das lentes às quais Deus quer que nós olhemos. Olhar através das lentes às quais Deus quer que nós enxerguemos. E quando você precisar de uma resposta ou sentir que não está suficiente, talvez a resposta que você quer de imediato, ela não vem agora. Mas Deus nunca parou de falar. Será que você está atento o suficiente para perceber e receber a mensagem? Saia de fora da sua casa. Observa por 5 minutos o céu. As árvores que te rodeiam, o cantar dos pássaros. Isso não é resposta para você? Pode não ser a que você gostaria, mas Deus não para de falar conosco. Muitas vezes somos nós que estamos desatentos o suficiente para não perceber e para permanecer reclamando, como adultos mimados. Preferimos o conforto da vitimização do que realmente nos posicionarmos e levantar para mudar. É mais confortável justificar por A mais B, por que você não faz X ou Y, por que você não come de tal e tal forma, por que você não vai à academia, do que levantar e ir, do que decidir. E é por isso que hoje eu quero te convidar a decidir, a se autoconhecer e saber quem você é em Deus. Afinal de contas, você sabe quem você é. E aqui eu falo para além dos títulos. Não quero saber o seu nome, se você é filho de fulano ou de ciclano. Eu quero saber quem você é, em essência.
Você consegue me responder essa pergunta? Ou deu um nó aí na cabeça? 8 remédios e a mente. Estava até conversando ali com uma pessoa, né, também da área da saúde, e ele falou sobre isso. São muitas coisas para fazer. É luz solar, é água, Então, hoje eu tenho esse desafio para você. Nós vamos começar, como eu disse, pelo básico, porque o básico funciona. Sabe o que eu me lembro? Eu tenho mais 5 minutos, gente? Vai dar uns cortes aí, dá, porque deu 32 ali. Olha eu falando no microfone. Posso? Deu 32. Só para finalizar. Obrigada. Eu me lembro de Pedro, que numa hora tinha a mais brava coragem, arrancou a orelha de um soldado, defendia Jesus com unhas e dentes, mas o negou. E sentiu um remorso. Imagina a culpa de Pedro. Imagina. E aí, mais para frente, na ressurreição de Cristo, vocês já perceberam que Jesus recria a cena? Ele traz Pedro de volta para o braseiro. Essa palavra braseiro nós só vemos 2 vezes no Novo Testamento. E ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E lá na tradução a gente vê que é tu me amas com amor ágape. E Pedro é como se respondesse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, que é o amor de amigo. Jesus pergunta novamente, Pedro responde a mesma coisa. Tu sabes que eu te amo com amor filéu, que é o amor de amigo. E na 3ª vez Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, eu te amo, assim, quase como quem diz, com o pouco que eu tenho. Agora eu preciso ser sincero, porque eu tentei ser bravo lá atrás, tentei mostrar todo o meu amor e não era isso tudo, porque eu te neguei. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava para apagar as 3 negações. E naquele momento, era aquele pouco amor que Pedro tinha para oferecer. E é como se Jesus dissesse para Pedro: é suficiente. No final, nós sabemos quem Pedro foi. Mártir, né? Morreu como mártir, pregando o evangelho. Então, esse amor que antes ele não tinha, ele alcançou. Ele passou a amar Jesus com amor ágape, que é aquele que dá a vida. Mas foi uma construção. Então, construa, degrau por degrau. Você não vai conseguir se estabilizar no degrau 100 se você não colocar os 2 pés no degrau 1, que às vezes é onde nós estamos. E para encerrar essa mensagem, 4 passos para nós começarmos já. Número 1, cuide de si primeiro. Nomeie as suas emoções. Traga a inteligência emocional para o ministério. Escutar antes de aconselhar. Ensine a raiz, atue na raiz e não somente nas regras. Mostre o porquê. A ciência e a fé juntas convencem o coração, com o trabalho do Espírito Santo. E faça a saúde ser porta, líder. Use cada ação de saúde como ponte para a mensagem de esperança. Isso está em suas mãos e o Senhor te capacitou para essa missão. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Assim como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Escolha uma pequena ação para praticar essa semana. O que você tem precisado mais? Dormir melhor? Beber mais água? Melhorar a alimentação? Eu não sei, mas eu tenho certeza que o Senhor tocou aí no seu coração. Escolha algo pequeno, comece. 1% todo dia, no final do ano. Foi um privilégio falar com vocês. Muito obrigada. Que palestra extraordinária que nós tivemos com a doutora Isabel. Foi uma grande bênção, espero que você tenha gostado. Você que está nos assistindo aí, você que é líder de saúde, você que participa de algum clube Vida de Saúde aí na sua igreja. Olha, está sendo muito legal aqui a nossa live. E como eu disse para você, nós teríamos aqui momentos muito legais de louvor, adoração, seminários, mas nós teríamos também um sorteio especial. Nós temos aqui 32 distritos na Missão Mineira Oeste e nós iremos agora sortear 8 banners dos remédios naturais. Você conhece os remédios, né? Aí o descanso, luz solar, ar puro, água, confiança em Deus.
Esses 8 banners nós vamos sortear para um distrito. E aí você pode usar lá nas igrejas do seu distrito, não é mesmo? Para fazer uma feira de saúde, aí para promover, enfim, vai ser uma grande bênção para você. O Departamento de Saúde estará enviando então esses 8 banners dos remédios naturais. Vamos ver qual distrito que irá receber essa bênção, ok? Então agora nós vamos colocar aqui na tela e vamos rodar ali então a roleta e vamos fazer esse sorteio. Vamos ver aqui então qual distrito que vai receber esse brinde especial dos 8 banners. Pode colocar aí na tela e vamos ver qual é o distrito que vai receber essa bênção. Vamos ver? Pode sortear? Pode rodar? Olha aí, o distrito de Pará de Minas, lá no Centro-Oeste, Pastor Gleidson. Olha, Pastor Gleidson, toda a sua liderança aí de saúde, de todas as igrejas aí do seu distrito, aí vocês poderão usar esses 8 remédios naturais, esses 8 banners, né, dos remédios naturais, aí em alguma feira de saúde, em algum movimento que vocês fizerem, tá ok? Parabéns e que Deus continue abençoando vocês. Que movimento legal que nós estamos tendo aqui nesta live de saúde. Eu tenho convicção de que você está sendo muito abençoado. E que legal. E nós teremos agora em outubro um mês muito especial, o mês da saúde, nós teremos aí a Corrida Superação. Por isso, nesse momento, eu quero chamar aqui a professora Josi, ela que é líder aí do Ministério da Mulher, da AFAM, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse movimento que nós vamos ter em outubro da Corrida Superação. Olá, boa tarde, povo querido de Deus, você líder do Ministério da Saúde, vim aqui para falar do grande movimento que vai acontecer na União Sudeste Brasileira, na Missão Mineiro Oeste, que é o desafio Superação. Desde 2020 nós temos todos os anos esse evento, mas para ele ficar mais forte, robusto e apresentar a igreja de forma assim fantástica, precisamos que você, líder do Ministério da Saúde, se una com a líder do Ministério da Mulher e com o seu pastor, para que esse movimento aconteça. Olha só, mais do que apenas um evento, tá? Presta bem atenção, mais do que apenas um evento. Superação é um movimento que transforma, que faz a diferença, que coloca lá na cabecinha daquela nossa visita, que nós da Igreja Adventista nos preocupamos com ela, com a saúde dela, com a vida dela. E você do Ministério da Saúde não pode ficar de fora. Por isso, vocês precisam se reunir. Chegou o grande momento de decidir aonde vai acontecer esse movimento aí na sua cidade, no seu distrito, na sua igreja. Se vai ser numa praça, se vai ser em volta da igreja, se vai ser numa escola. Onde é que vai acontecer? Vocês precisam fazer algum ofício, pedir lá para a cidade para que aconteça nesse local? Então agora é a hora, porque esse movimento acontece no mês de outubro. E esse ano, a data oficial é 11 de outubro, mas como a Missão Mineiro Oeste estará em Aventuri, você pode escolher fazer dia 4 de outubro ou na próxima semana, desde que aconteça no mês de outubro. Porque o mês de outubro é um mês onde as pessoas precisam superar o câncer de mama. Vai chegando Novembro Azul, os homens precisam superar o câncer de próstata. E a nossa ideia é conscientizar do autocuidado, de se cuidar, de se prevenir para que essa doença não ataque. Mas também é um momento de superar essa doença, de superar outros desafios. Por isso a gente faz a caminhada, faz uma passeata, né? Entrega o panfleto do Outubro Rosa. Neste momento a igreja pode levar os bravadores com fanfarra para mostrar a força da igreja no cuidado da saúde. É um momento de pregar o evangelho. Por isso esse ano, para a gente pregar também, estamos fazendo algo diferenciado. Vai ser, dá uma olhadinha na tela, Superacão. Seu melhor amigo também faz parte desse movimento. Você vai ter mais conexão, mais saúde, mais movimento, mais superação com a caminhada. Você pode fazer uma caminhada com o seu cãozinho. E lá, junto, você convida aquela amiga que adora o seu cãozinho, que é apaixonada pelo seu pet, a fazer essa caminhada com vocês, para mostrar que é importante cuidar da saúde das pessoas, da saúde de todos nós. E o cãozinho nada melhor do que, né, nosso melhor amigo, estando junto com a gente nesse projeto, nesse desafio Superação.
Vocês podem fazer corrida, vocês podem fazer outras modalidades, mas quem sabe com o seu cãozinho junto fazer aí a caminhada com a família, com os amigos, convide pessoas, não só da nossa igreja, amigos que você ama e que você quer ter na nossa igreja, para ele falar, nossa, essa igreja realmente ama, essa igreja cuida, essa igreja se preocupa com a saúde de cada pessoa. Meus amigos, mais do que um movimento, muito mais, superação é conexão. Superação é propósito. Superação é solidariedade. E você não pode ficar de fora. Participe desse movimento. Faça acontecer esse movimento na sua cidade. Eu vou estar lá na cidade de Formiga, junto, apoiando, fazendo acontecer, levando aí o cãozinho das amigas para passear, porque eu quero estar lá, vendo a saúde acontecer e a pregação do evangelho ainda mais. Que Deus abençoe você, para que você possa continuar com esse propósito de ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde. E juntos estaremos lá no céu. Que maravilha que está sendo essa nossa live. Deus seja louvado. Um movimento extraordinário que nós estamos vivendo, de saúde. Estamos sendo muito abençoados. E eu tenho certeza que você está gostando muito. Nós já tivemos aqui vários momentos e agora teremos mais um momento especial. Nós teremos aqui um seminário, uma palestra com o Kleber. O Kleber é nutricionista, o Kleber é o coordenador de saúde da Missão Mineiro Oeste e também é o diretor de saúde da Igreja Adventista do Shopping Park em Uberlândia. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar aqui o Kleber para falar para nós. Um bom sábado a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois da live. Estou muito feliz, agradecer o pastor Josemar aqui pela apresentação, o pastor Wellington também, que é o líder de saúde aqui da Missão Mineiro Oeste. E alguns de vocês já me conhecem, né, das lives com os diretores de saúde que fazemos aí todos os meses praticamente. E hoje eu vim trazer aqui muitas dicas especiais para o mês da saúde que está se aproximando. Mas antes de começar com o que eu tenho para falar para vocês agora, eu gostaria de ler com você um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Abra a sua Bíblia, aí onde você está, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Já deixei a minha Bíblia aberta aqui para ficar mais fácil. E aqui na minha Bíblia diz o seguinte, e provavelmente você já conhece esse versículo, é um versículo conhecido de muita gente. Aqui diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu quero chamar a atenção para essa primeira parte do versículo, que diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você que aceitou ser líder de saúde, diretor, diretora ou diretoria, ou você que é ancião de igreja, líder de igreja, às vezes na sua igreja não tem a liderança de saúde, mas você atua aí como líder de saúde, Deus, ele te faz um chamado para você atuar nessa área. E aqui ele está dizendo para você o seguinte, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O mês de outubro, como eu disse no início, está chegando e é um mês muito especial para a área de saúde na nossa igreja, é o mês da saúde. E esse ano, ele traz um tema muito importante, que é o tema enraizados. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa live, porque o Senhor está conosco a cada momento. Vamos tratar aqui algumas dicas para o mês de saúde. Queira nos abençoar, dar sabedoria, dar entendimento também, para que nós possamos levar essa mensagem àquelas pessoas que talvez por aí não conhecem ainda, e que o Senhor nos ajude a ser esse braço forte que o Senhor tem aqui nas nossas igrejas. Nos abençoe, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu estava dizendo, o mês de outubro, ele tem como tema enraizados, aprofundando as raízes do bem-estar. No início do ano, ou no final do ano passado, foi distribuído uma revista, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, está aqui, ó. Está aqui a capa da revista, que é a revista Saúde 2026.
Se você não tem essa revista ainda, eu posso te passar o PDF, passou o Wellington também, você pode pedir para ele, nós podemos te passar o PDF dessa revista. Ali tem um conteúdo muito importante sobre a área de saúde que você pode fazer na sua igreja, mas também tem os temas das programações que nós vamos ter no mês de outubro. Então, aqui na capa, nós temos uma árvore, e ali, uma das páginas dessa revista está falando sobre a árvore da saúde. E essa árvore da saúde, nós temos aqui os galhos, tá, que simbolizam as ações realizadas pelo Clube Vida e Saúde, então, as diversas ações que são realizadas aí na sua igreja. Nós temos aqui os frutos, que são os resultados visíveis dessas ações que são realizadas, as raízes, que são a base que sustenta toda a árvore, né, a mensagem de saúde adventista, e também o tronco, que representa os fundamentos do Ministério da Saúde, que dão firmeza, direção e propósito a essas ações. Então, se você não tem essa revista, tá, você pode nos pedir que a gente manda para você em PDF, para que você possa acompanhar o que tem ali. Bom, continuando aqui, dentro da revista também, com o tema Enraizados, você tem os temas para os domingos de saúde. Para você que não sabe, é um sábado no mês de outubro. Um sábado, que é o sábado da saúde, é um sábado especial, no dia 10, e os 4 domingos de outubro também são domingos da saúde. E aí você pode estar perguntando, mas sobre o que eu vou falar, onde estão os sermões? Dentro da revista, você tem aqui essa página, aqui Enraizados, o tema 1, tema 2, tema 3 e o tema 4, que são os 4 domingos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses 4 temas. O primeiro tema, que seria o primeiro domingo de outubro, é Regando as Raízes, hábitos que nutrem o corpo e a mente. O segundo tema, Raízes em Boa Terra, curando o solo da alma, né, saúde emocional e espiritual. Crescendo Forte seria o terceiro tema, construindo saúde de dentro para fora. E o quarto tema, Frutos que permanecem quando o bem-estar se torna missão. Dentro da revista você tem um QR Code, tá, e vai para um Google Drive, e ali você tem uma sugestão de sermões para esses 4 domingos, inclusive para o sábado da saúde também, que fala sobre o jejum. Ali também tem o sermão para você acompanhar. Aqui estão as datas, então, dessas programações. Os domingos da saúde, dia 4, 11, 18 e 25 de outubro. O início da Jornada Superação Saúde, no dia 5 do 10. Também temos o Sábado da Saúde, que é o sábado especial, dia 10. Tá? E o Impacto Esperança, que vai ser no dia 17 do 10 também. E você pode aproveitar esse momento para realizar ações de saúde aí na sua igreja. Então, esse é o calendário proposto, né? Agora, a gente precisa adaptar à nossa realidade. Pode ser que na sua igreja você não tenha profissionais de saúde, pode ser que na sua igreja você, de repente, não tenha a diretoria para poder atuar junto com você, mas não tem problema. Eu gostaria de dar aqui algumas dicas para você, e eu enxergo 2 realidades nas nossas igrejas. Uma das realidades é a igreja que consegue fazer um sábado especial e os 4 domingos de saúde. A outra realidade é para aquela igreja, pode ser a sua, que de repente tem muitas programações acontecendo e você não consegue fazer durante os 4 domingos e o sábado de saúde. Então, você pode fazer em um único dia, e eu vou te dar aqui algumas dicas também. Bom, o cenário 1. O cenário 1. Se você tem a oportunidade de um sábado e 4 domingos, tá? O que você pode fazer, então, no sábado da saúde? Você pode fazer um programa mais completo, tá? Um programa mais recheado ali, com mensagem, você pode levar testemunhos, você pode levar também uma experiência prática. Esses testemunhos que eu acabei de falar, de repente pode ser de pessoas aí na sua igreja ou na sua comunidade que mudaram os seus hábitos, né? Mudaram aí o seu estilo de vida, e de repente ele já tem alguma coisa para mostrar. Você pode levar esses testemunhos no sábado especial de saúde. Outra coisa interessante também que você pode fazer é uma refeição saudável. Que tal fazer um almoço após o culto, ou
talvez um jantar ou um lanche saudável nesse sábado da saúde. Eu acho que vai abrilhantar a programação aí na sua igreja. E nos 4 domingos? O que trabalhar nesses 4 domingos da saúde? Você pode trabalhar os 4 eixos que eu acabei de falar. Já tem os sermões, né, que você pode baixar, e então você pode trabalhar em cada domingo um desses temas, um desses sermões, e você também pode aproveitar o mês para o Momento Vida e Saúde. Se você não sabe o que é o Momento Vida e Saúde, em praticamente 90% das igrejas do nosso campo aqui, tem lá no sábado, passa o vídeo do Momento Vida e Saúde. Então, se você também não sabe o que é, pode falar com a gente te manda os links. Você pode aproveitar todos os cultos para passar o Momento Vida e Saúde. Tá? E não somente no sábado ou somente no domingo. Tá? Seria interessante que você fizesse isso nos domingos também. Assim, dessa forma, outubro, então, ganha uma sequência. É o que a gente está falando ali da árvore da saúde. Né? Então, essa sequência seria raízes, crescimentos e os frutos também. E o cenário 2? Vamos supor que na sua igreja você tem apenas um sábado especial. Você vai deixar de fazer a programação por causa disso? Não. Você pode fazer a programação na sua igreja. Nesse sábado especial, vou te dar aqui algumas dicas interessantes. Eu acho que eu coloquei aqui no telão para você acompanhar. Está aqui, ó. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário aqui. Se você tem só um sábado, você pode colocar ali na recepção da sua igreja um filtro com água aromatizada, por exemplo. Você pode fazer uma pequena degustação, ou à porta da igreja, ou após o culto. Você pode, de repente, fazer ali um pão integral, colocar dentro de um saquinho um versículo bíblico ali, para entregar no final do culto também. Você pode fazer uma ornamentação bem bonita. Eu vou, inclusive, mostrar algumas fotos daqui a pouquinho para você, umas sugestões, né? A árvore da saúde, você pode fazer isso na entrada da igreja ou lá no púlpito, né, à frente da igreja. A mensagem, você pode usar a sugestão que está ali na revista da saúde também. É o jejum que transforma, é o título do sermão. Ou você pode trabalhar também um dos eixos do mês. Então, você está recebendo 4 sermões, mais o do sábado. Então, são 5 total. Se você vai fazer a programação somente no sábado, você pode usar um dos sermões, aquele que você se adapta melhor. Você também pode incluir nessa programação 1 ou 2 testemunhos aí, né, testemunhos curtos, se possível também participação de crianças, tá? É interessante que elas participem também. Você pode fazer um desafio, o desafio do mês, tá? Você pode convidar cada família para escolher um hábito para praticar durante o mês de outubro. O almoço também, como eu disse agora há pouco, tá? Você pode, no final do culto ou em algum outro momento, fazer um almoço especial com a sua igreja. Na minha igreja nós fizemos, foi no ano passado, um almoço, ficou bem gostoso, tinha bastante salada, né, pratos assim que os irmãos não conheciam. Então, naquele dia nós fizemos esse almoço e foi bem legal. Você pode fazer isso também na sua igreja. Você pode convidar os irmãos da igreja a levar os pratos prontos, né? Você também pode sugerir algumas receitas de pratos diferentes, é bem interessante. E outra coisa importante também, está ali no slide, é a continuidade. Depois do sábado, o que acontece? Então, você pode terminar convidando as pessoas para alguma ação que continue depois. Nós estamos falando sobre criar raízes, né? O tema é enraizados. Então, que raiz, né, vai formar ali naquele momento? Eu tenho aqui também algumas ideias para o sábado da saúde. Coloquei aqui no telão para você. Então, algumas ideias. Recepção com água aromatizada ou degustação simples, já falei um pouquinho disso para você. Um momento de oração especial, com o foco em enraizar-se em Deus. Seria interessante, seria legal. Você pode montar uma tenda ali para que os irmãos ali no sábado, né, possa ter esse momento de oração.
Os testemunhos, como eu já falei, 2 ou 3 testemunhos curtos ali. Participação das crianças, de repente você pode ensaiar uma música com elas, com as crianças, para que elas cantem ali em algum momento da programação. A mensagem ou uma palestra também, por exemplo, num sábado à tarde, né, poderia ter uma palestra sobre saúde também. Um desafio prático para a semana seguinte ou para o mês todo e para depois do mês também, né, os próximos meses, os meses que se seguem. E a refeição saudável, se for possível, se for viável, aí na sua igreja. A proposta aqui, então, é criar uma experiência marcante na vida dos irmãos e não fazer uma programação muito pesada. Tá? Então, assim, as igrejas, cada igreja tem a sua realidade. Alguns diretores, às vezes, têm caixa, né, para fazer programações com muita coisa, outros não têm. Nem por isso você vai deixar de fazer a programação. Eu trouxe aqui para você também algumas atividades para a igreja. O Momento Vida e Saúde nos cultos, já falei disso também. Então, você não precisa se limitar apenas aos sábados, né? Você pode fazer nos cultos de domingo, nos cultos de quarta. Lá no canal do YouTube, nós temos mais de 100 vídeos. Tá? Então, para quem começou lá em 2023, provavelmente já passou todos os vídeos na igreja. Mas se você pegar um vídeo mais antigo, muitos irmãos não lembram ou não viram. Então, você pode mandar esses vídeos também no grupo da igreja, por que não? Fazer um convite para mudar um hábito ali na sua vida. A caminhada também. Que tal fazer uma caminhada especial no domingo? Tá? Então, faz ali o sábado da saúde, um sábado especial, e no domingo chama os irmãos para fazer uma caminhada. Tem um Mexa-se pela Vida também, né? Fazer ali alguns exercícios além da caminhada, seria bem interessante também. Outra coisa importante que eu não falei ainda, que tal fazer um momento de jejum e oração na sua igreja? Claro que respeitando as condições individuais de cada membro, nem todos podem jejuar. Você pode deixar ali na sua igreja algumas frutas também, né, para aqueles que querem participar da programação e de repente não podem jejuar, que eles possam comer essas frutas também. Uma roda de conversa sobre saúde seria interessante em algum momento, ali à tarde, num sábado, ou em outro momento, né, uma palestra. Um mural, olha só que legal, você pode criar um mural, coloca ali um QR Code, tá? E esse QR Code leva para uma página ou para um WhatsApp com dicas sobre os 4 eixos de saúde. São aqueles 4 eixos que serão trabalhados nos domingos. Tá? Fazer QR Code hoje é bem fácil, você encontra sites na internet que fazem isso gratuitamente, tá? Então seria legal também. E o desafio semanal, você mesmo pode criar o desafio e você lança esse desafio para os irmãos da sua igreja ou da comunidade ali. Nos anos anteriores, nós temos já desafios, né, que foram lançados em anos anteriores, mas é como eu disse, nem todo membro participou. Então, se você relançar na sua igreja, pode funcionar também. Tá? E a gente disponibiliza isso também para que você possa fazer. O interessante é que você escolha 1 ou 2 ações e faça essas ações bem feitas. Tá? Você não precisa fazer todas essas ações. Uma coisa muito importante. Nós temos uma mensagem muito bonita, uma mensagem de saúde que muitas vezes não é vivida. Tá? Ou por falta de conhecimento, ou porque às vezes a pessoa não quer mesmo. E quando a gente sai para fora das portas da igreja, a maioria das pessoas lá fora não conhecem essa mensagem. Então, uma coisa muito importante que você tem que colocar em mente, você é diretor, você que é líder de igreja, tá, de qualquer área, você que é membro de igreja também, é levar essa mensagem para as pessoas de fora também. Então, nós não podemos esquecer das pessoas lá de fora. Então, como alcançar a comunidade? Você pode realizar uma feira Vida e Saúde na sua igreja. Às vezes você não tem todos os recursos para fazer uma feira de saúde, mas você pode resumir a sua feira de saúde. Então, colocar ali 3 ou 4 remédios naturais. Ou, por exemplo, esses dias eu participei de uma feira de saúde e eu sozinho fiquei numa tenda com todos os remédios naturais. Então, eu explicava todos os remédios naturais.
Você pode fazer isso numa praça, pode fazer isso na porta de um supermercado, na porta de uma farmácia, onde tiver espaço aí, tá? Aproveite esse espaço, aproveite a oportunidade para fazer a feira de saúde. Você pode entregar um folder falando dos 8 remédios naturais e ali um convite para a pessoa ir à igreja ou participar de uma palestra que vai acontecer depois. Ou seja, Deus vai te dar criatividade para você fazer isso. Tem também a estação das emoções. Na estação das emoções, que vem falando sobre saúde mental, se você também não tiver condições de fazer ela completa, você pode fazer resumida. Tá? Apenas alguns itens ali da Estação das Emoções. Na revista, aquela revista Saúde 2026, tem o QR Code também com todo o material dessa feira, né, dessa Estação das Emoções. E você pode simplificar, então, esse conteúdo. Você também pode criar ou fazer na sua igreja uma caminhada aberta à comunidade. Então, chama os membros da igreja para participar e chama a comunidade também para participar. Se o seu bairro ou a sua cidade permite, você pode ir na rádio, convidar o pessoal, você pode ir na TV da cidade, da localidade, também fazer o convite para que participem. Eu acho que é bem interessante, né? Uma forma da gente sair para fora das portas da igreja e convidar as pessoas lá de fora. Outra coisa importante, estou falando importante demais, é porque é tudo importante, tá? É convidar esse pessoal para a próxima atividade da igreja. Então, ao realizar essas atividades, a Feira Vida e Saúde, por exemplo, que é o primeiro item, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio. Então, você realizou a feira e da feira tem que surgir outras oportunidades para que as pessoas ou vão à igreja, para que você vá à casa dela fazer uma visita. Então, nesses eventos, qualquer um deles, você pode convidar, então, tanto a igreja quanto a comunidade para participar. Não precisa ser nada grande, tá? E não precisa gastar muito dinheiro com isso, não. Agora, precisa ser útil, precisa ser acolhedor, né? Você precisa criar um relacionamento com as pessoas. Então, se você cria esse relacionamento, uma próxima oportunidade, com certeza, essa pessoa que você teve o contato com ela vai retornar em algum momento. Já terminando aqui, como envolver toda a igreja? Porque é importante que a sua igreja participe. Então, como você vai envolver toda a igreja? Um desafio familiar, que tal? Né? Você pode escolher uma raiz por semana. Lembra que a raiz da árvore, as raízes, né, são os 8 remédios naturais. Então, você pode escolher uma raiz por semana ou uma raiz por dia e fazer esse desafio para a família, para as famílias da igreja. Então, por exemplo, primeira semana, mais água. Na segunda semana, mais descanso. Na terceira semana, mais movimento e assim por diante. Mais confiança em Deus, momentos, né, a sós com Deus ali também é importante. Importante mais uma vez. Tá? Então, esse desafio familiar você pode fazer na sua igreja. Mural de gratidão, outra ideia bacana. Cada pessoa escreve algo que Deus tem feito em sua saúde. Por que isso é importante? Se você não mostra, não é visto. E quando você mostra, você coloca no papelzinho, escreve, coloca ali no mural, outra pessoa passa por ali e lê, aquilo você pode estar motivando essa pessoa que de repente nem tinha pensado naquilo ali. E de repente você pode estar ajudando alguém a mudar um hábito de vida através de um bilhetinho que você colou no mural. Então você pode fazer esse mural da gratidão, fazer a patrulha da saúde, né, com as crianças e adolescentes aí na sua igreja. Você pode envolver outros ministérios da igreja, Ministério da Mulher, Desbravadores, Aventureiros, Lar e Família, ou seja, praticamente todos os ministérios podem estar envolvidos nessa programação. E eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a ornamentação. Você pode montar aqui uma árvore da saúde. Aqui eu trouxe só um modelo, tá? Isso aqui eu fiz no ChatGPT, mas só para servir de modelo, você pode usar a sua criatividade. Tá? Então, você pode montar ali uma árvore da saúde
na recepção da igreja ou lá no púlpito. Pode ser natural, pode ser de papelão, pode ser de tecido. Fica aí a sua criatividade. Deixar as raízes bem visíveis, que são os 8 remédios naturais. Então, coloca ali, escreve ali os 8 remédios naturais nas raízes. Você pode usar folhas, galhos, frutos para representar o crescimento, ações e os resultados também. Pode usar versículos bíblicos, né? João 10:10, enraizados em Cristo também, poderia usar a frase ali, vida em abundância. A ornamentação, nesse caso, ela deve ajudar a contar a mensagem e não apenas decorar a igreja. Então, aqui eu tenho esse modelo mais sofisticado, tenho aqui um outro modelo mais simples também, você pode fazer. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Esse é mais simples também, feito de papel. As folhas ali, pode ser de papel mesmo, ou pode ser folhas mesmo. Está aqui as raízes, os remédios naturais, água, ar puro, luz solar, exercício, repouso, nutrição, temperança, confiança em Deus. Aqui está um outro modelo aqui também, né, mais elaborado. Tá? Mas se de repente sua igreja tem condições, por que não? Né? Vamos aproveitar esse momento, porque o mês da saúde é um mês único. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide aqui. Esse é mais simples. Está ali, outubro, enraizados, vida em abundância. E está ali as raízes também com os remédios naturais. Aqui tem outro modelo também, que de repente você poderia utilizar. Tá certo? Então, são alguns modelos aí para você utilizar em sua igreja. Use a sua criatividade. E depois de outubro, o que acontece? Deixa uma raiz. O mês de outubro termina, mas deixa a raiz ali para os outros meses. Então, ele não precisa terminar com o último programa do mês. Você pode escolher ações simples para continuar. Por exemplo, grupos de caminhada. Você pode continuar depois de outubro. O momento Vida e Saúde. Então, se você ainda não tem esse momento na sua igreja, continue depois de outubro. Grupo de WhatsApp com desafios. Que tal um desafio por mês? Né? De repente, se você é diretor de saúde, está pensando, mas eu não sei se eu vou ficar o ano que vem. Não tem problema. Faça o seu trabalho esse ano e o próximo diretor dá continuidade nesse trabalho. Oficinas ou atividades mensais também podem ser feitas. O fortalecimento do Clube Vida e Saúde na sua igreja. Então, não precisa realizar muitas atividades. Pode fazer poucas atividades, mas faça bem feitas. E terminando aqui minha parte, então, qual raiz terá ficado plantada na sua igreja depois que outubro terminar? E para terminar agora, eu gostaria de ler aqui 2 citações, tá, de Ellen White, muito importante. Importante de novo, eu disse. Olha só. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Esse conteúdo de saúde, essa mensagem de saúde que nós temos, é uma ferramenta muito poderosa que você tem em mãos para abrir portas para alcançar as pessoas. E olha o que diz essa última citação que eu quero ler aqui para você. A obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho. É o evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Há grande necessidade desta obra e o mundo está aberto para ela. Deus queira que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e que novos campos possam ser imediatamente penetrados. Então a obra do ministério será conforme a ordem do Senhor. Os enfermos serão curados e a pobre e sofredora humanidade abençoada. Então pense nisso. Nós temos uma poderosa ferramenta em mãos, que é essa mensagem de saúde, e você pode aproveitar esse mês de outubro e os outros meses para trazer isso para a sua igreja e alcançar pessoas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus seja louvado por essa palestra que nós tivemos com o Kleber. Deu dicas muito boas para nós, para você líder aí. Foi muito legal, não é mesmo, pastor Wellington?
Com certeza, pastor Josemar, que momento especial nós tivemos a alegria e o privilégio de viver. E eu quero aqui, pastor, deixar a minha gratidão, agradecer aqui a cada líder que participou, que se envolveu, que também compartilhou essa live. Aproveita aí, envia aí para as pessoas da sua igreja, para que mais pessoas tenham esse conteúdo precioso. Espero que você tenha gostado, foi feito com muito carinho para ajudar no seu ministério. É isso aí, pastor Wellington. Então nós estamos encerrando aqui esta live, tivemos vários seminários, várias palestras, e nós gostaríamos então aqui de encerrar da melhor maneira possível, fazendo uma oração com você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este movimento, muito obrigado por esta live. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada líder de saúde das nossas igrejas. Que esta live, que este treinamento, que esta capacitação seja para o avanço da tua obra nesta área tão importante de nossa igreja. Derrame a tua bênção sobre cada líder, derrame o teu poder, uma porção dobrada do Espírito Santo e que nós possamos ter um mês de outubro muito abençoado aí na área da saúde. Nós queremos entregar tudo em tuas mãos e somos agradecidos ao Senhor por esta live abençoada que tivemos. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.